Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero nesta hora aqui dizer da minha alegria de poder, a partir de hoje, estar fazendo parte deste seleto grupo de homens e mulheres que tem esta tão ardosa, mas honrosa tarefa de estar aqui de segunda a sexta nas leituras diárias, passando para os irmãos aquilo que nós temos com a graça do Espírito Santo, pela misericórdia do Senhor, aprendido no nosso dia a dia. Quero louvar a Deus aqui pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, que nos confiou esta tão honrosa tarefa de estar fazendo parte também destes irmãos que fazem a leitura diária. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, nosso pastor William Vieira, o pastor Antônio Basto, o pastor Jean Figueiredo, ali de Luiz Eduardo Magalhães, também o nosso pastor Ailton, ali de Taguatinga, que são os nossos vice-pastores presidentes. Quero louvar a Deus também pela vida dos nossos comentaristas, da nossa revista, das nossas lições. Nessas lições, nós temos aprendido sobre um panorama do Apocalipse. Nós temos tido aulas extremamente maravilhosas para os nossos dias esses que a internet tem trazido tanto meio de desvirtuar as nossas doutrinas cristãs, aquela que é a base da igreja, que é a Bíblia Sagrada, mas as pessoas têm de todo jeito tentado desvirtuar estas palavras. Mas nós louvamos a Deus, que Deus tem levantado homens e mulheres para estarem pregando a Bíblia, a verdade de como de fato ela é. Quero louvar a Deus também pela vida dos nossos comentaristas, o pastor Jean Figueiredo, também o nosso irmão, o professor Lorival aí da sede, e o pastor Gilvan Claro, ali de Campos Belos. Eu quero ser grato a Deus também pela vida da minha esposa e dos meus filhos, que estão sempre ao meu lado. A minha esposa agora está ali no outro quarto com o meu pequenininho Benjamin, que ele não aguenta ficar quieto, e ela está com ele no outro quarto. Louvar a Deus pela vida da minha esposa. Quero ser grato a Deus também pela vida dos meus pais, que sempre orou por nós enquanto nós estávamos desviados dos caminhos do Senhor. Orou para que Deus nos trouxesse de volta para os seus caminhos e para que as promessas do Senhor pudessem assim estar se cumprindo em nossas vidas. Quero ser grato a Deus também, quero ser grato a Deus pela congregação que o Senhor nos colocou como pastor. Nós aprendemos na convenção passada, através do nosso pastor Jean Figueiredo, que é Deus que dá pastor à igreja. E eu sou grato a Deus por Deus ter me dado como pastor na igreja aqui em Luzimangues. Louvar a Deus por todos os irmãos, o meu vice-pastor, o irmão Alisson, que sempre me ajuda nesta obra que é arduosa, que é muitas vezes espinhosa, mas é honrosa a tarefa de estar pastoreando o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Nesta feita, meus irmãos, nós estaremos fazendo a leitura diária de quinta-feira, que está em Apocalipse, capítulo 7, versículos 2 e 3. Na quinta-feira, os irmãos sabem que a irmã Juliane, lá de Lavandeira, que costumeiramente faz as leituras diárias da quinta-feira. Mas como ela fez a pré-aula, os irmãos que estiverem fazendo a pré-aula, nós estaremos substituindo estes irmãos na leitura diária. Então, semanalmente, eu vou estar aqui com os irmãos, partilhando porções da Bíblia Sagrada. E coisa boa é quando nós conversamos a respeito da Bíblia Sagrada. Nesse tempo que nosso aqui, vamos estar nesta hora, então, lendo aqui a Bíblia Sagrada, a leitura diária de quinta-feira, Apocalipse capítulo 7, versículo 3, o título aqui diz assim: os assinalados por Deus, o inimigo não toca. Que promessa maravilhosa! Já aqui neste título, meus irmãos, nós já sentimos que servir a Deus é uma coisa extremamente maravilhosa, porque aqui está dizendo que aqueles que são assinalados por Deus, o inimigo não toca.
E não toca ele não toca, não é porque ele não tenta, não é porque ele não está dia após dia tentando derrubar cada um de nós, mas ele não toca é porque Deus, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, está sempre nos protegendo. Vamos para a Bíblia Sagrada? Apocalipse capítulo 7, versículo 2 diz assim: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dada o poder de danificar a terra e o mar. Nós temos aqui no versículo 2, capítulo 7, o versículo 2, um anjo que sai, e este anjo que sai, ele tinha um selo do Deus vivo. Nós vimos aqui, meus irmãos, que este anjo, ele brada a outro anjo com grande voz, ele clama aos 4 anjos dizendo, aqueles 4 anjos foram dado poder a eles para danificar a terra e para danificar o mar. Só que este anjo, ele vem com o selo de Deus e ele vem clamando e ele diz assim, não danifique. Ele vem dizendo, não danifiqueis a terra. Um anjo sai com o selo para danificar a terra, um anjo sai com o selo e brada a outro anjo que estava com o poder de danificar a terra. Ele ia derramar o juízo de Deus sobre a terra. Só que esse anjo clama e diz, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Quando o anjo está prestes a danificar a terra e o mar, este anjo que tem o selo de Deus, ele brada para não danificar. Por quê? Porque eles iam assinalar os servos de Deus. E quem são estes servos de Deus, irmão Edson Newton? A Bíblia vai nos dizer quem são estes servos de Deus. No versículo 9, a Bíblia diz assim, depois dessas coisas, no versículo 4, melhor dizendo, ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos de Israel. Então, estes assinalados aqui são o povo de Israel, o povo da promessa, a quem Deus firmara a promessa em Abraão, em Isaque e em Jacó. Ele prometeu a Abraão que abençoaria todos os povos da terra através dele. E nós estamos vendo aqui que estes que seriam assinalados, que o anjo bradou, olha, não derrama a ira de Deus ainda não, porque eu tenho que assinalar. Quem são esses assinalados? Primeiramente, aqui nós estamos vendo que a Bíblia vai dizer que é o povo de Israel, mas não é só o povo de Israel, tem também os gentios, né? Os que não são o povo judeu. A Bíblia vai dizer no versículo 9, depois dessas coisas, olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Os assinalados são o povo de Israel e também são aqueles que não são judeus, mas que darão crédito na grande tribulação a Jesus Cristo, porque os anjos anunciarão, proclamarão este evangelho e muitas pessoas durante a grande tribulação serão salvas. E este anjo brada para não machucar, para não danificar a terra por causa desses que estão salvos. Mas eu quero nesta hora pedir em nome de Jesus que nós, na pessoa do Espírito Santo, tenhamos a consciência, aproveitemos a oportunidade que nos é dada hoje para que nós não passemos pela grande tribulação, para que quando a trombeta tocar, eu, você, a igreja de Jesus Cristo, possa subir para as mansões celestiais, para que nós estejamos com Ele e não participemos dessas pragas que hão de cair sobre a terra. Porque a igreja de Jesus não passará pela grande tribulação. Eu não desejo passar pela grande tribulação e não desejo que você passe pela grande tribulação. Que Deus abençoe em nome de Jesus
Cristo. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor. Uma boa noite e a paz do Senhor, e até a semana que vem, se assim o nosso bom Deus nos permitir.